Se você acompanha os vídeos aqui do canal, você provavelmente já percebeu que Quebec, que é a província que eu tô morando atualmente aqui no Canadá, é toda diferentona. Principalmente se você já pesquisou sobre imigração ou intercâmbio aqui pro Canadá, você já deve ter visto que sempre tem ali no cantinho escrito assim pequenininho, exceto Quebec ou menos no Quebec, porque aqui eles têm as regras deles, é tudo bem diferente, né? É a província diferentona do Canadá. Mas afinal, por que que essa província, esse lugar no meio da América do Norte fala francês? Por que que parece muito mais com a Europa do que com os Estados Unidos? E por que que eles já tentaram por 2 vezes se separar do Canadá e se tornar um país independente? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, enquanto damos uma voltinha aqui pela parte mais antiga da cidade. Bom, ao som de obras da cidade e passarinhos, eu só preciso fazer um disclaimer aqui nesse vídeo e falar pra vocês que, obviamente, tudo que a gente vai falar aqui nesse vídeo é um assunto muito mais complexo do que eu tenho capacidade pra contar. Então é um breve resumo, só pra gente ter uma ideia. Acho que é importante começar o vídeo falando o que é Quebec, né? Quebec é uma província canadense, está localizada aqui do lado leste do país e ela é a maior província canadense em território e a segunda maior em população, são quase 9 milhões de pessoas morando aqui. Ou seja, é muita gente. Para um país que tem menos de 40 milhões de pessoas, Quebec representa quase 20%. Aí vai estar um número aí na tela para vocês que eu não sou boa de matemática. Ela também é a segunda província mais rica do Canadá, ficando só atrás de Ontário. Ou seja, Quebec é uma província muito relevante para o país e faria sim muita diferença se por acaso eles se separassem do Canadá. Afinal de contas, o Canadá perderia aí 20 e poucos % da sua população de uma vez só. Que não é o que eles querem, obviamente, né? Eles querem aumentar a população de toda maneira. Inclusive, em 2006, o parlamento canadense aprovou meio que o título para o Quebec de nação dentro do Canadá. Então, eles são considerados oficialmente uma nação dentro do Canadá. Bom, e vamos falar um pouquinho então de da história aqui do Quebec. A gente está inclusive aqui nessa praça, que foi o explorador que encontrou aqui essa região. Porque, como vocês sabem, o europeu saiu pelo mundo, né, colonizando tudo atrás de tempero, de ouro, de pau-brasil, as coisas tudo lá que eles estavam procurando. E esse explorador francês veio parar aqui. Não foi a primeira pessoa, né, que chegou por aqui, os vikings já tinham vindo para essa região antigamente, mas foi a França que chegou aqui primeiro, basicamente, e fez ali os seus assentamentos. Ou seja, por que fala-se francês aqui? Porque os franceses chegaram aqui primeiro, chegaram aqui antes dos ingleses, então é por isso que fala-se francês aqui nessa região. Acho que eu não preciso sequer explicar de que, obviamente, já tinham pessoas que moravam aqui, né, e que estavam muito bem, obrigado, sem os europeus, que foram os povos nativos, os primeiros povos aqui do Canadá. Não tinha só um povo, tá? Tinham várias tribos diferentes que falam línguas diferentes, que têm culturas diferentes, então eles já estavam aqui quando os franceses chegaram e depois os ingleses. Como vocês podem perceber, muitas coisas aqui no Quebec levam o nome deste cara que que chegou aqui. O francês que chegou aqui, não que ele descobriu, porque esse lugar já existia. Mas quando os franceses chegaram aqui, eles perceberam o quê? Que era frio, muito frio. E eles viram os primeiros povos, né, os povos nativos, vestindo peles de bichos, que era inclusive pele de beaver, que é aquele bichinho do Canadá, o símbolo do Canadá. Pois é, eles vestiam a pele daquele bicho e isso ajudava a esquentar. Os franceses ficaram super interessados naquela pele e começaram a fazer trocas, então meio que começou aí na base das trocas de peles.
Os franceses também enviaram para cá muitos missionários, né? A Igreja Católica teve um papel muito importante aqui na história do Quebec, tanto que Quebec chegou a ser um dos lugares mais religiosos, assim, mais católicos do mundo. E hoje em dia é um dos menos católicos, inclusive fica esta informação para vocês. Bom, como eu falei, eles colocam o nome desse macho em tudo, né? Todo lugar tem o nome do Jacques Cartier, não sei como pronunciar, Jacques Cartier, acho que é assim. Essa região então foi chamada de Nova França e na verdade a Nova França era bem enorme e ocupava toda a parte que hoje é Quebec, Ontário e descia ali para os Estados Unidos, onde hoje é Louisiana. Então era um território bem grande, né, que era a Nova França, e depois de um tempo os britânicos e os franceses entraram em guerra, que ficou conhecida como a Guerra dos 7 Anos. A guerra que aqui eles chamam de French Indian War, e a França perdeu a guerra para os britânicos. Inclusive a batalha final, né, foi lá em Quebec City, num lugar que chama Planícies de Abraão. Inclusive é um parque hoje em dia, tem eventos lá e tudo mais. Mas é uma batalha que o povo aqui do Quebec fica muito triste, assim, meio ferido, saber que eles perderam, porque a partir dali os britânicos, né, começaram a dominar essa região. E agora todo esse povo que estava aqui, que falava francês, que tinha cultura francesa, assim, digamos, meio que começou a ser obrigado a viver como os ingleses queriam, né, como os britânicos queriam que eles vivessem. Quando, inclusive, os britânicos ganharam essa guerra, essa região aqui que estamos hoje, que é Montreal e também Quebec City, já tinha já era um lugar estabelecido, mas existiam também franceses em outros, né, descendentes dessa época já de franceses, em outros lugares do Canadá, como por exemplo nas províncias do Atlântico. Inclusive fica essa curiosidade para vocês. New Brunswick é a única província oficialmente bilíngue do Canadá. Então o Quebec é oficialmente francês, as outras províncias são oficialmente inglesas e New Brunswick é a única província oficialmente bilíngue. E essa galera que falava francês e morava lá no Atlântico, os britânicos expulsaram, eles deportaram esse povo de volta para a França, sendo que na verdade eles não eram franceses, eles tinham nascido aqui já, né? Então essa também é uma parte aí da história que o povo tem um pouco de vergonha, porque eles expulsaram essa galera, mandaram de volta para a França, mandaram embora, e boa parte dessas pessoas que moravam aqui naquela região, que hoje em dia, que na época era conhecida como Acádia ou Acadia, não sei como pronuncia, eles desceram para Louisiana, nos Estados Unidos. Então tem um povo lá que é descendente dessa galera francesa que veio para cá e morava no Atlântico canadense. Então assim, é uma loucura, tudo conectado. Bom, depois de um tempo rolou a independência dos Estados Unidos. E aí, os Estados Unidos quiseram invadir o Canadá. Uma loucura, gente. Mas nessa época, os britânicos perceberam que eles precisavam do apoio da população que estava aqui, né, que falava francês. E aí eles fizeram algumas concessões do tipo, tá, vocês podem falar francês, vocês podem ser católicos. Mas foi meio que aquilo, sabe? Tipo, você pode, mas você deve? Porque os britânicos começaram a enviar para cá uma elite, né? Então as pessoas que tomavam as decisões, né? Os políticos, as pessoas que eram donas das empresas, dos comércios, as pessoas ricas, enfim, a elite mesmo, era formada por pessoas que falavam inglês, né? O que rolou mesmo ao longo depois desse tempo foi que quem falava francês acabou sendo marginalizado, acabou sendo considerado um cidadão de segunda classe, assim, digamos. Ali que rolou a independência dos Estados Unidos, muitas pessoas que apoiavam, né, os britânicos e queriam continuar fazendo parte, assim, digamos, né, e não queriam fazer parte dos Estados Unidos, eles vieram aqui para o Canadá, então migraram aqui para o Canadá, e chegou uma época que tinha muito mais gente aqui que falava inglês do que pessoas que falavam francês. Que o que a galera não esperava é que, como os francófonos, né, as pessoas
francesas, entre aspas, porque não era mais francês nessa época, mas vocês entenderam. Como eles eram muito católicos, eles começaram a ter filho, e a igreja incentivando que eles tivessem filho. Como eu falei, a igreja católica teve um papel muito importante aqui na história do Quebec. Eles começaram a ter tanto filho que chegou uma hora que eles eram maioria novamente. Então, voltou a ser maioria as pessoas que falavam francês aqui nessa região. Falando ainda nessa divisão, né, das pessoas que falavam inglês e francês, a própria ilha de Montreal, ela é meio que dividida entre uma parte que as pessoas falam mais francês e uma parte que as pessoas falam mais inglês. Eu acho que dá para entender que quando você tem uma parte da população que se sente inferiorizada, marginalizada, injustiçada, como os francófonos se sentiam aqui no Quebec, você vai ter o quê? Você vai ter treta, né? Você vai ter revoltas, porque eles achavam que não era justo aquilo, né? Que aconteceu com a história deles. Eles chegaram aqui primeiro, muito entre aspas, porque já tinha gente morando aqui, mas né, eles chegaram aqui primeiro e de repente eles estavam vivendo, sendo julgados, sofrendo preconceito simplesmente por serem quem eles eram, assim, sabe? Por seguirem as tradições deles e tudo mais, que nessa época já era bem diferente da França, tá, gente? Já era o quebecois, assim, digamos, a cultura quebecois e não a cultura francesa. Mas é a mesma coisa que falar, tipo, de Brasil e Portugal, tipo, são coisas diferentes. A gente fala o mesmo idioma, mas são culturas totalmente diferentes. Então, ali nos anos 70, sim, bem mais próximo, né, agora, bem mais recente, barulhos de cidade, gente, ignorem. Um cara que é controverso, mas ele foi muito importante na história do Quebec, que chama René Lévesque. Inclusive, uma das principais ruas aqui de Montreal carrega o nome dele. Ele foi eleito o primeiro-ministro aqui da província, né, como se fosse o governador da província. E ele já tava de saco cheio, essa que é a real, entendeu? E ele falou, galera, é o seguinte, cansei. E naquela época, o inglês era meio que o idioma oficial, apesar de que as pessoas podiam falar francês, e falavam, né, francês, mas as coisas estavam todas em inglês, as placas eram em inglês. E esse cara falou, quer saber? Cansei disso, cansei. E ele passou uma lei que aqui chama Bill 101, que basicamente colocou o francês como sendo o idioma principal aqui da província. Tem várias leis, várias coisas que vieram depois baseado nisso, mas ele não estava contente só com isso não. E aí ele colocou para jogo uma votação perguntando se o povo daqui queria que Quebec se tornasse um país independente, né? Se separasse do Canadá. Antes de estudar sobre a história do Quebec em si, eu achava que os caras eram meio assim, a gente quer se separar porque a gente fala francês, a gente não gosta muito de vocês aí não, o resto do Canadá. Mas, na verdade, tem todo um motivo para eles terem chegado até esse ponto, né? De falar, queremos separar, queremos ir embora. O voto não passou, foi 59% não, então foi quase ali, né? E um pouquinho depois, o René Lévesque se aposentou e faleceu também. Inclusive, eu acho interessante contar para vocês que o René Lévesque fez a campanha para que as pessoas votassem sim, né, nesse referendo. E uma pessoa muito importante fez a campanha para o não, que foi o Pierre Trudeau, que é pai, né, do primeiro-ministro de hoje, que é o Justin Trudeau. Ele fez a campanha do não, ele fez a campanha para as pessoas votarem não, que ele não queria que o Quebec se separasse do Canadá. Ele era, inclusive, do Quebec, né? Nascido aqui no Quebec. Em 95 rolou outro referendo, rolou então a segunda votação, só que dessa vez foi muito acirrado, foi 49 contra 51%, foi tipo assim, por muito, muito pouco, que o Quebec de fato não se tornou um país. Bom, mas afinal, como ficou essa situação toda, né, aqui no Quebec hoje em dia? Depois, né, de eles terem perdido esse referendo aí 2 vezes e não terem se separado do Canadá, esse assunto, né, essa ideia separatista, ela perdeu um pouco de força, principalmente entre as pessoas mais novas, assim, sabe? Hoje em dia a província faz o possível para conseguir manter o francês vivo por aqui, porque obviamente é difícil, né? A gente tá falando de um lugar no meio da América do Norte, né? Seria muito fácil o Quebec ser engolido, assim, digamos, pela cultura mais americanizada, né, mais estadunidense, mas eles fazem o possível para conseguir manter o idioma e as tradições e a cultura deles viva, porque virou uma questão de orgulho, né? Tanto que imigrantes, né, que chegam aqui no Quebec, estudantes internacionais também, você pode fazer um curso de francês do governo gratuitamente e ainda receber um auxílio financeiro de até $800 por mês
para estudar o francês. Principalmente aqui em Montreal, né, é mais difícil para eles conseguir manter o francês, porque tem muitos imigrantes, tem muita gente do mundo inteiro. Então é por isso que eles têm várias leis, várias regras para tentar manter o idioma vivo. E é um orgulho para eles falar francês, sabe? E hoje em dia eu entendo melhor o porquê disso, né? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando só sobre as leis que existem aqui no Quebec para proteger o francês, mas uma das coisas que acontecem aqui, por exemplo, é que as empresas têm que mudar de nome. Algumas empresas se adaptam e outras mudam de nome completamente, o que é uma coisa muito curiosa. As placas na rua são sempre em francês e os outdoors e as propagandas assim de ônibus, por exemplo, também são sempre só em francês, não podem estar em inglês. E quando tem alguma coisa escrita em inglês, por lei, o que está escrito em inglês tem que estar escrito menor do que o que está escrito em francês. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obviamente, eu não sou uma especialista nesse assunto, né? Então, assim, eu contei pra vocês do jeito que eu aprendi, do jeito que eu entendi. Tem 2 museus muito legais se vocês quiserem visitar para conhecer um pouco mais dessa história. Um é o Museu da História Canadense, que fica em Gatineau, que é ali do ladinho de Ottawa. Aqui era o Yes, oui. Esse aqui era o movimento do Sim para separar o Quebec. Building of Quebec up to this point. There should also be substantial participation from all. Toda essa sala aqui, essa parte aqui, é para falar sobre a questão da separação do Quebec, né? Que eles já tiveram 2 votações, 2 referendos. E, ó, esse aqui foi o de 1980. Ó, foi 60% não, 40% sim. Mas teve aí uma boa parte da população, 40%. 40% querendo que separasse. E o outro é um museu que fica em Quebec City, que vai estar o nome aqui também para vocês, que tem exposições permanentes com essa história, né, contando essa história. Então, obviamente, eu contei do meu jeito, assim, por cima, tipo uma conversa entre amigos, mas é claro que tem muito mais detalhe, que é uma história muito mais complexa do que isso, porém eu espero que tenha respondido algumas das dúvidas que vocês normalmente têm sobre esse assunto. Aqui no canal tem vários vídeos de como é que tá sendo essa nossa experiência, né, morando na parte francesa do Canadá. Então, se você gostou do vídeo, deixa um like, um comentário, que isso me ajuda muito aqui no canal, e a gente se vê no próximo vídeo.